Ministro, anistia. Queria perguntar para o senhor. Hoje, a prioridade do PL, do partido do Jair Bolsonaro, é aprovar esse projeto de lei da anistia. Eles querem reduzir as penas, moderar as penas de 17, 18 anos para algumas das pessoas que participaram dos atos, sem incluir Bolsonaro. No partido do presidente Lula, no PT, o que se clama é anistia não. Sem anistia, né? É o lema. O senhor já disse publicamente que é a favor da anistia, em alguns casos, sem incluir Bolsonaro. O senhor mantém essa posição? Olha, eu estou louco para saber quem foram esses organizadores para isso aí ter a pena máxima. Eu preciso disso, né? Vai isso ser aí bom para inclui prisão também, ministro? Uma vez que os militares forem denunciados, quais serão os desdobramentos? Isso é com a justiça. Mas dentro das Forças Armadas, eles terão um tratamento diferenciado, As forças estão não só preparadas para isso, como desejam isso, para que essa suspeição não recaia sobre as forças todas. As forças precisam disso. Nós estamos ansiosos para saber o que esses 25 fizeram, se todos os 25 são culpados, quem organizou, porque surgiram, após essas denúncias desses 25, surgiram novas delações que só quem tem é a Polícia Federal e o Supremo. Nós não temos nada. Olha, quando aquele hacker, as pessoas às vezes ligam para mim, quando a Polícia Federal vai fazer um movimento na casa de algum militar, o senhor não sabe? Nós não sabemos. O comandante do Exército é avisado às 10 da noite e o comandante do Exército só liga para mim de manhã. Eu até entendo que a Polícia Federal faça isso para que ninguém conte, que ninguém se previna. Agora, quando aquele hack disse que falou com 5 pessoas do Ministério, eu fiz tudo para o Supremo me fornecer quem eram os nomes e a Polícia Federal, e também não deram, porque estava no inquérito. Até hoje, eu convivo com 5 pessoas que o hack falou que teve com elas no Ministério da Defesa. Pode ser que seja uma pessoa que trabalhe junto no meu gabinete, e não tenho. Então, isso é com a Justiça, isso é com o Supremo e Polícia Federal. Agora, as forças estão preparadas e ansiosas para que isso termine. Ninguém aguenta viver 2 anos sob suspeição. Eles serão punidos no âmbito das forças. Como? Eles serão punidos no âmbito das forças. Não, eles serão punidos na justiça. Não, assim que forem denunciados, por exemplo, não serão promovidos, não serão... Não serão nada. Isso vai estar no âmbito da justiça, nós vamos fazer. Esse é um caso que ainda não aconteceu. E voltando para a anistia do 8 de janeiro... A pergunta que eu tinha feito... O negócio do 8 de janeiro. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu acho, eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas essas pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo, elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele delas. Movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ser pacificado. César. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando, nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país.
olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado. Mas a gente precisa olhar para frente, precisa tocar as coisas. Ministro. Quando houve o golpe de 64, esses militares tinham 3 anos, os comandantes militares tinham 3 anos, 4, 5 de idade. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? O general Heleno não era tão novinho assim, eu acho que nós temos casos que nós precisamos rever. Ministro. Para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode, pensar à vontade, desde que me respeite. Isso tem quantos séculos? Isso é de Voltaire. Morrerei defendendo o direito de você pensar, mesmo que seja diferente de mim, o seu pensamento. Falar sobre a entrevista do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ao programa Roda Viva, da TV Cultura, ontem. O Múcio falou sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, defendeu punições diferentes aos envolvidos no episódio e disse que é preciso superar o revanchismo. Essa entrevista dele, conduzida pela jornalista Vera Magalhães, está repercutindo muito em Brasília, inclusive no entorno do ex-presidente Bolsonaro. A gente vai a Brasília conversar com o Guilherme Bausa, que tem as informações. Bausa, boa tarde para você. Oi, Sadi, muito boa tarde a você, boa tarde a todos do Estúdio I. Está acontecendo um fenômeno, no mínimo, curioso e inusitado em função dessas declarações do José Múcio Monteiro. Você tem, de um lado ali, figuras da direita, inclusive da extrema-direita, influenciadores de extrema-direita, celebrando, comemorando essa fala do José Múcio Monteiro, enquanto figuras da esquerda criticando demais essas falas do Múcio, inclusive defendendo que a permanência dele no governo do presidente Lula se tornou insustentável, porque essas declarações distorcem muito daquele entendimento do Palácio do Planalto em relação ao que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Nessa entrevista ontem ao programa Roda Viva, vamos elencar aqui alguns pontos das declarações do Múcio. Primeiro, ele disse que é importante diferenciar no 8 de janeiro quem quebrou, quem apenas estava aqui filmando, etc., e que soltar os inocentes ajudaria a pacificar o país. Nas entrelinhas, Sadi, ele está fazendo uma espécie até de crítica às investigações que até agora, nessa visão, não teriam feito essa distinção, distinguido quem de fato quebrou, veio aqui para fazer baderna e quem estava só filmando, enfim, só estava participando, sendo que a visão do Palácio do Planalto é que todo mundo que estava ali, de certa forma, estava endossando aquela tentativa de golpe. O Múcio também, ele titubeou ao ser questionado se o que aconteceu foi golpe, ele disse que apenas a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, na conclusão das investigações desse inquérito, vai poder dizer se houve golpe ou não. Ele falou que é importante deixar de lado o revanchismo e que Bolsonaro o ajudou a fazer a transição com os generais ali no final de 2022. Por fim, José Múcio Monteiro admitiu que tinha parentes acampados em frente aos quartéis do Exército naquele contexto, naquele fim de janeiro de 2022, no período de transição entre Bolsonaro e o presidente Lula. O Múcio, Sadi, é importante a gente lembrar, ele já deu outras declarações distoantes da linha do Palácio do Planalto. Recentemente, ele criticou o fato de o presidente Lula ter decidido não levar adiante a compra de blindados israelenses. Ele disse que era por uma questão ideológica. Essa declaração também provocou repercussão. O que muda agora é o contexto, porque essa declaração acontece no momento de uma ofensiva da direita bolsonarista, para tentar avançar com o projeto da anistia. Aí você tem um outro assunto correlato a esse, que é mudanças na lei da ficha limpa, para que Bolsonaro possa concorrer em 2026. Então, essa declaração acontece nesse contexto, um ministro do governo com peso não alinhado com o Palácio do Planalto. Conversando ali com aliados do presidente Lula, tem muita gente incomodada, tem um mal-estar, uma revolta na bancada do PT no Congresso, e eu ouvi de um aliado do presidente que essa declaração é um disparate, que ele diz que os inocentes deveriam ser soltos, mas tem inocente preso? Questionou esse aliado. No Palácio do Planalto, também nos ministérios, os ministros evitam se posicionar publicamente em relação a isso, porque o José Múcio Monteiro, ele goza de prestígio dentro do governo, ele tem uma relação direta com o presidente Lula, e eu até ouvi de um ministro o seguinte, que o Múcio vocalizou para o público dele, ele fez essas declarações mirando ali os militares, mirando os setores de direita, que não tem problema ele falar isso, que esse governo é um governo democrático. Nessa entrevista, Sadi, antes de passar para você,
O José Múcio Monteiro admitiu que o presidente Lula pediu para que ele continuasse no cargo, ou seja, ele tem muita moral, tem muito prestígio com o presidente Lula, então, entre aliados do presidente, enfim, apesar de ter essa pressão dos setores da esquerda, ninguém cogita a possibilidade de o presidente Lula, em função dessas declarações, decidir demitir o José Múcio Monteiro. Teve até episódio em que aliados de Lula, como o deputado Rui Falcão, ele disse na frente do José Múcio que o Múcio tinha que ser demitido porque tinha uma posição contrária ao governo, mas até agora todos os gestos do presidente Lula, eles foram no sentido de prestigiar, de valorizar a presença do Múcio no Ministério da Defesa em função da interlocução que ele tem com as Forças Armadas, algo que a esquerda até hoje tem dificuldade. Sadi, volto contigo. Outro aspecto dessa entrevista, agora repercutindo no entorno do ex-presidente Bolsonaro, aí do ponto de vista jurídico. A gente já trouxe aqui, a gente vem antecipando para vocês os movimentos políticos, porque isso tem a ver com o Congresso, isso tem a ver com o novo comando da Câmara e do Senado, o que pode passar lá no Congresso Nacional, por exemplo, um projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro, um projeto que possa reverter o prazo, né, o tempo da inelegibilidade ali de políticos de 8 para 2 anos, tudo isso na esfera política. E na esfera jurídica, queria trazer para vocês como isso repercutiu entre advogados do ex-presidente Bolsonaro. Tem um trecho da entrevista do ministro Múcio que ele conta ali, quando ele é convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Defesa. E aí ele disse que ele recorreu ao ex-presidente Bolsonaro para fazer uma transição tranquila, conversando com os 3 comandantes das Forças Armadas. Aí o Múcio detalha quem o recebeu, quem não recebeu, tal. Mas ele faz essa referência ao ex-presidente Bolsonaro. O que o advogado do ex-presidente Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi, me disse? Que, aspas, sem dúvida, ele vai usar esse trecho para defender seu cliente no inquérito do golpe. Ele diz assim, é obviamente incompatível a intenção de dar um golpe e determinar a transmissão do comando militar. A argumentação da defesa aqui. Então, para mostrar o que eu estava falando agora há pouco, como muitas vezes um integrante do governo Lula ou alguém da base acaba dando munição para a oposição. A gente vê isso muito. Não estou falando de forma específica, Thomas, do caso do governo Lula. A gente já viu isso várias vezes também no governo Bolsonaro. Muita gente do governo Bolsonaro dava munição para a oposição. Mas aqui é no campo jurídico. Então, só para mostrar que isso também vai ser usado como parte da defesa. Obviamente, isso não é o centro da defesa, mas é uma produção de trecho que pode ser usado na defesa do ex-presidente Bolsonaro. Não.